Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Em geral, nós homens só procuramos o médico quando temos algum problema de saúde. Mas a recomendação é que alguns exames sejam rotineiros antes que o problema apareça. Afinal, prevenir sempre é melhor que remediar. No Panorama de hoje, nós vamos falar sobre a campanha Novembro Azul, que incentiva a prevenção de uma doença silenciosa que é o câncer de próstata e que atinge principalmente homens acima dos 50 anos. Eu converso com o urologista Bernardo Passi, que é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção Minas Gerais. Bernardo, muitíssimo obrigado por nos atender. Bernardo, a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte: por que nós, homens, temos tanta dificuldade, tanta resistência em ir ao médico e geralmente só vamos quando temos um problema específico de saúde? Nós temos uma questão... Bom, primeiramente, obrigado, Fernando, pelo convite. É muito importante. A Sociedade Brasileira de Urologia inicia agora em novembro com a campanha do Novembro Azul. É uma campanha que ela vem sendo feita há vários anos, de conscientização da população em geral. A Sociedade de Urologia ela é muito envolvida nessa campanha para conscientizar, da importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. O câncer de próstata é o câncer que mais acomete os homens brasileiros, os homens ocidentais, os homens brasileiros não é diferente, né? E uma alta taxa de mortalidade também, principalmente quando é detectado mais tardiamente a doença, né, Fernando? No início, a chance de cura é muito grande, o câncer de próstata. E é verdade, Fernando, infelizmente, a gente ainda tem um tabu relacionado à avaliação prostática, ao exame, ao toque, né, a procurar o urologista, que, por outro lado, vem diminuindo com a campanha que vocês, da mídia, a sociedade civis em geral, a sociedade de urologia, nas sociedades médicas vem fazendo, e esse tabu vem caindo paulatinamente, viu, Fernando? Pois é, qual que é o momento ideal, qual que é o momento indicado pelos médicos para se buscar essa consulta em relação à questão da próstata? Olha, o que a gente recomenda é que a avaliação prostática ela comece aos 45 anos. Né? Então, os homens devem procurar assistência aos 45 anos para realizar o exame de toque, para realizar o PSA e, a partir daí, seguir acompanhando durante a vida a avaliação da próstata aí. Alguns homens que têm uma história familiar muito forte, a gente recomenda começar até mais precocemente. Né? Hoje a gente faz avaliação, em alguns casos, uma avaliação genômica desse paciente, e em alguns casos começam, quando tem parente de primeiro grau, mais de um parente de primeiro grau com câncer, vale a pena começar aos 40 anos de idade e preferencialmente fazendo um estudo oncogenético desse paciente. Pois é, agora em relação à questão da cura, como você falou aí, vamos dizer assim, a possibilidade de cura, as chances de cura são muito grandes quando o câncer é detectado no início, não é isso mesmo? Nós temos uma chance, quando o tumor é detectado precocemente, depende muito da característica desse tumor, se ele é um tumor de baixo risco, risco intermediário ou alto risco, né? Depende da característica da célula. Mas, felizmente, a maior parte dos tumores, quando detectados precocemente, tem uma chance de cura que pode chegar a mais de 90% das vezes, né? Seja através da abordagem cirúrgica, seja abordagem radioterápica ou a radioterapia em alguns casos. Em que momento o câncer de próstata pode começar a apresentar sintomas e que sintomas seriam esses? Vamos supor que, infelizmente, a pessoa não fez aquele exame preventivo que deveria ter feito, mas aí podem aparecer alguns sintomas, porque aí é como eu te fiz a primeira pergunta. Às vezes o homem só procura o médico quando algum sintoma aparece. No caso do problema da próstata, que sintomas podem ser esses? Esse é um grande risco, né, Fernando? Isso é uma coisa que a gente procura conscientizar muito nessas campanhas, é que a gente nunca deve esperar ter sintomas no caso do câncer de próstata. Porque o câncer de próstata, quando é detectado no início, geralmente ele não dá sintoma nenhum. E quando muitas vezes, ele começa a dar sintomas, às vezes pode ser tarde demais. Então é muito comum a gente se deparar no consultório, o paciente procura a esposa trazendo,
fala assim, não, eu estou trazendo para fazer a avaliação de próstata, doutor, e ele vira para você e fala assim, doutor, eu estou aqui, não sei por quê, porque eu nunca senti nada. Então, é importante os homens conscientizarem que não tem que esperar sentir nada para procurar fazer avaliação prostática. Porque se esperar muito, talvez a gente perde o timing de cura, tá, Fernando? Quando você tem sintoma, os principais sintomas decorrentes da questão prostática são dificuldade para urinar, né, tem que fazer força, o jato fica mais fraco, tem desconforto, dor às vezes, pode ter casos com sangramento, levantar muito à noite para urinar, aumento da frequência miccional. Isso tudo são sintomas muito comuns relacionados à próstata, ao trato urinário. A gente tem que ficar atento. Mas, novamente, não podemos esperar ter sintomas para fazer avaliação precoce, para fazer avaliação prostática. Pois é, infelizmente o número de óbitos por câncer de próstata no Brasil cresceu no último ano. Vamos ver esses números. Em 2019, foram 15.983 mortes em decorrência de câncer de próstata no Brasil. No ano seguinte, em 2020, uma pequena queda, 15.841 óbitos. Já no ano passado, um novo aumento, com 16.055 mortes durante todo o ano. Juntando todo o período de cálculo, a média de 44 óbitos por dia no Brasil por causa do câncer de próstata. Bernardo, você acredita que com essas campanhas que vêm sendo feitas, com o Novembro Azul e algumas outras, é possível que esses números diminuam aí a curto ou médio prazo? Sem dúvida, né? Existem inúmeros trabalhos mundiais, né? Tem um trabalho famoso europeu, que é o RSPC, que englobou 166 mil homens na Europa, em 10 países diferentes, que iniciou em 93, durou quase 20 anos, que mostram exatamente a relevância de você fazer esse diagnóstico precoce e a chance de você, uma vez fazendo diagnóstico precoce, curar esse paciente, né? E diminuir esse número de mortes, assim, que a gente chama de câncer específico, viu, Fernando? Então, essas campanhas são fundamentais para a gente conscientizar a população. Você falou aí de outros países. Essa certa resistência que o brasileiro às vezes tem de procurar o urologista para fazer o exame, isso também é comum em outros países ou é uma questão cultural brasileira? Em alguns países, sim, né? Depende muito, às vezes, realmente do grau de conscientização da população. E o que eu vejo, eu estou com 22 anos de urologia, né? Desde a época de residência até hoje. Eu vejo que esses tabus eles vêm caindo paulatinamente, né? As novas gerações de homens brasileiros, eles não têm tanto preconceito mais, não. O que eles querem é qualidade de vida, o que eles querem é ter saúde, né? Isso existia no passado, mas hoje, felizmente, o que a gente nota é uma conscientização progressiva. Muito, igual a gente falou no início, muito às custas de campanhas, né, como você está fazendo aí na TV Assembleia, né, a sociedade brasileira está fazendo com o Novembro Azul no Brasil inteiro. Então, isso tudo realmente vem mudando alguns conceitos e quebrando alguns tabus, viu, Fernando? Pois é, em relação ao tratamento, vamos supor, quer dizer, a pessoa fez o exame e percebeu que tem um câncer numa fase inicial. Qual seria o tratamento possível para essa pessoa para conseguir a cura aí, que já é, graças a Deus, de mais de 90%? Hoje, felizmente, avançou muito as formas de tratar o câncer de próstata. Não em termos específicos, não só de cura, mas também em termos de resultados de preservação de funções, né? Que uma grande preocupação que o homem tem quando começa a tratar a próstata, quando descobre um câncer de próstata, são as sequelas que podem advir do tratamento. A gente sabe que as chances de cura são muito boas quando o diagnóstico é precoce, mas as sequelas às vezes podem ser muito indesejáveis, né? Então, você operando hoje, com o avanço, com a robótica, por exemplo, operando uma próstata, você diminuiu muito as chances de incontinência urinária e de disfunção erétil, que são duas causas ou consequências comuns do tratamento cirúrgico, né?
E existem outras formas de você tratar, como radioterapia, braquiterapia, que também tem as suas indicações, né? Perfeito. Bom, apesar de poder atingir qualquer homem, existem alguns fatores que aumentam os riscos para o câncer de próstata. Vamos ver alguns. A idade. O câncer de próstata é raro antes dos 40 anos e aumenta com o envelhecimento. O histórico familiar de câncer de próstata em pai, irmão ou tio. A doença é mais comum em homens de raça negra. E, por último, a obesidade. Bernardo, essa questão da idade, você disse que a partir dos 40 anos, às vezes seria o ideal começar a fazer o exame, para algumas pessoas 45 anos, mas depois dessa idade, como é que fica? As pessoas têm que voltar a fazer esse exame anualmente, de 2 em 2 anos, de 5 em 5 anos? Qual que seria a frequência a partir daí para frente, já que com o envelhecimento, a chance do aparecimento do câncer de próstata vai aumentando? O câncer de próstata, assim como outras doenças, câncer, né, em geral, outras doenças malignas, eles são mais comuns em pacientes mais velhos, né? À medida que você vai avançando na idade, fica mais prevalente a doença. O câncer de próstata, especificamente, ele é mais comum depois dos 65 anos, né? Uma vez que você faça o primeiro exame aos 45 anos, você deve continuar fazendo o exame anualmente. A não ser que, passado algum tempo, segmento, vendo que os exames estão normais, o colega, o urologista, opte por espaçar um pouco mais. Mas isso é uma opção que deve ser feita com muita segurança, né? A partir do momento que já fez algumas avaliações e viu que realmente está seguro você espaçar um pouco mais, tá, Fernando? Então, idealmente, esse exame tem que ser feito anualmente. E com a questão do parente, se houver um parente consanguíneo aí que possa ter tido câncer de próstata, aí essa frequência pode diminuir ainda mais? A diferença que existe, quando a gente pensa, vou falar no modelo americano de avaliação, que a gente absorve um pouco esse padrão americano. Nos Estados Unidos, você começa a fazer o exame na população em geral com 50 anos, né, a população branca, com 50 anos, e os negros, que têm uma incidência mais alta de câncer de próstata, ou quem tem parente de primeiro grau com câncer de próstata, começam com 45 anos. Qual que é o problema da gente pegar esse padrão da sociedade americana e trazer para o Brasil? Na nossa realidade, existe uma miscigenação muito maior, né? Então, não dá para a gente estabelecer os padrões da chance de um afro-americano e trazer isso para o Brasil. Então, o que acontece é que no Brasil, o que é preconizado é a gente realmente começar com 45 anos. Se a gente for pegar o DNA do mineiro especificamente, nós vamos ter 30% de sangue europeu, 30% de sangue africano, 30% de sangue indígena. Então, assim, não dá para a gente usar esse padrão americano numa sociedade tão miscigenada igual a nossa. Especificamente em Minas, é muito complicado isso. Então, o que a gente orienta é realmente começar aos 45 anos, né? Ficar atento. Em alguns casos, com história familiar muito forte, começar até mesmo aos 40 anos de idade. E seguir regularmente, anualmente. Pois é, e onde entra a questão da obesidade? A obesidade, a gente já ouviu dizer que, para quase todos os médicos que eu entrevisto aqui, a questão da obesidade é um problema porque possivelmente pode causar ou favorecer o aparecimento de outras chamadas comorbidades. No caso da próstata, eu não sabia. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? A obesidade, ela é, sim, um fator de risco para vários cânceres, entre eles o câncer de próstata. Não só a obesidade, quanto a dieta rica em gordura. A dieta rica em gordura também é um fator de risco para o câncer de próstata. Tanto é que, vamos dar um exemplo, na Ásia, Japão, China, a incidência de câncer de próstata é muito mais baixa do que no Ocidente, do que no Brasil. E o japonês que sai do Japão e vai para a Califórnia, a incidência de câncer de próstata começa a entrar no ritmo cultural, alimentar, né, os fatores do dia a dia ambientais do americano,
que parecem mais com a nossa realidade, a incidência é igual à da população branca americana. Então, o que demonstra que não só são fatores genéticos realmente que são relevantes, são, mas é uma abordagem, é uma causa multifatorial. E a questão alimentar, uma dieta rica em gordura, é um fator importante, sim, no câncer de próstata. Inclusive, Fernando, existem já alguns trabalhos, muitos trabalhos, que falam que, dependendo do grau de obesidade, o paciente for diagnosticado com câncer, muitos desses cânceres vão ser mais agressivos, inclusive. Para finalizar a nossa conversa, como é que está o Sistema Único de Saúde em relação a isso? Uma pessoa, por exemplo, aos 45 anos, que vai no posto de saúde buscar atendimento e falar assim, olha, eu gostaria de fazer uma consulta com o urologista e quero que marque isso e essas consultas, enfim, ele vai demorar quanto tempo para ter uma primeira consulta e vai conseguir marcar essas consultas anualmente, como é preconizado aí pela sociedade brasileira? Isso... Existem vários SUS, né? Deveria ser um padrão, mas não é. Todos nós sabemos que a realidade ela existe, é diferente de cidade para cidade, de estado para estado no Brasil, né? Então, em Belo Horizonte, o paciente consegue ser atendido pelo SUS, ele procura o posto que vai encaminhar ele para o PAN e ele vai ser atendido pelo especialista, vai realizar o toque, vai realizar a PSA. E se tiver alguma alteração, já vão emitir as guias aí para ser tratado, né? Existe um fluxo já muito bem definido na oncologia aqui em Belo Horizonte. Quando está em outros lugares aí no interior, às vezes depende muito de como está o SUS na cidade, como que funciona isso na prefeitura, então cada cidade aí tem uma nuance, às vezes não é tão simples assim, né? Mas assim, de uma maneira geral hoje, a gente consegue fazer esses exames primários de detecção precoce, o screening no SUS. Eu trabalho no Hospital Universitário, que é da Faculdade de Ciências Médicas, né? Então a gente atende esses pacientes lá e a gente sabe que o fluxo ele não é muito demorado, né? Tiveram alguns momentos aí, questão de pandemia, que acabou retardando um pouco, mas hoje já está praticamente normalizado e esses pacientes realmente eles são tratados de maneira mais célere, tá? Perfeito. Só para concluir, alguma coisa que o senhor gostaria de dizer aí para quem está nos assistindo, para os homens que estão nos assistindo, sobre essa campanha, sobre a importância do exame? Sim, novamente agradecer à TV Assembleia pela oportunidade, tá, Fernando? E em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, da SBU, gostaria de convocar todos os homens a procurarem assistência, porque o câncer de próstata realmente ele vem aumentando a incidência no nosso meio. É importante o homem procurar assistência, fazer o exame e pedir a explicação de qual que é a dinâmica desse câncer, quais são as chances da população em geral, como que deve ser feito esse segmento, procurar fazer PSA, fazer toque, né? Porque assim, o diagnóstico precoce do câncer de próstata ele é muito importante. Diagnóstico precoce é igual a cura, num percentual muito alto. Diagnóstico tardio, infelizmente, a chance de cura é mínima. Tá? Perfeito, Bernardo. Muito obrigado pela sua entrevista. É isso, eu que agradeço. Um forte abraço para todos. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.